Já a seguir, não perca a estreia do Facto Político com o Diogo Teixeira Pereira. Precisamos de esperar mais de uma década para voltarmos a ver esta imagem. O PS garantiu a viabilização do orçamento. A Justiça já recebeu e está a investigar as palavras de Ventura e Pedro Pinto. Podem ter de responder por incitamento ao ódio. As peças do xadrez presidencial não param de se mover. Moedas garante que está fora, Seguro está a refletir. Um ano depois, não há desenvolvimentos no processo. António Costa continua a ser investigado. Bem-vindos. Os factos políticos da semana vão ser tratados aqui. Vamos tentar ler os discursos nas entrelinhas, antecipar estratégias políticas e cenarizar. Cenarizar é uma das tarefas preferidas de jornalistas, analistas e atores políticos. O meu convidado de hoje é especialista na arte da cenarização. Também já foi e continua a ser um dos grandes protagonistas dos fatos políticos mais sumarentos do país. Paulo Rangel, obrigado por aceitar o desafio para estar na estreia do Facto Político. Eu aqui agradeço o privilégio, muito obrigado. Eu não disse no arranque, mas se calhar convém dizer que é também Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é o número 2 na hierarquia do Governo e precisamente por isso, agora que o orçamento está viabilizado, o PS deu a mão ao PSD neste processo, o Governo, afinal de contas, está com medo de quê? Não, o Governo não está com medo de nada, nem tem medo de nada. A primeira coisa que devo dizer é que é saudar esse ato de responsabilidade do Partido Socialista, que aliás corresponde a uma tradição portuguesa. Nunca tinha havido nenhum governo que não tivesse o seu primeiro orçamento aprovado. Um governo, obviamente, que tivesse sido viabilizado no Parlamento e, portanto, seria um precedente muito sério. E repare, este orçamento é um orçamento diferente, vai marcar uma mudança. Eu costumo dizer, este é o orçamento que vai pôr o país em movimento. Porquê? Baixa impostos. Não há nenhum imposto que suba. Isto significa mais rendimento para todos os portugueses, para as empresas, para as instituições. Depois, em segundo lugar, ele tem uma atenção muito grande para os jovens, o IRS jovem. O apoio na compra de casa, no IMT, na isenção de imposto de selo, a Porta 65. Nós queremos reter talento, mas não queremos apenas reter. De acordo com uma política de imigração responsável, queremos trazer e atrair jovens qualificados para o país. Ele valoriza a administração pública e, em particular, ele permitiu valorizar as carreiras. Os militares, as forças de segurança, os enfermeiros, oficiais de justiça, guardas prisionais, os professores, a pacificação da escola. Mas vem aí a especialidade. Claro que vem aí a especialidade e, vindo na especialidade, aquilo que nós esperamos é que esta atitude de responsabilidade que o Partido Socialista foi capaz de revelar na votação na generalidade, se mantenha na especialidade. Isso é aquilo que é expectável. Mas se o Governo não conseguiu chegar a acordo com o Partido Socialista, está-se a pôr a jeito para que o PS agora consiga fazer alterações na especialidade ou não? Repare, sinceramente, o Governo conseguiu chegar a acordo com o Partido Socialista no sentido que o Governo foi muito longe na tentativa de se aproximar daquilo que eram as posições do Partido Socialista. Mas não foi suficiente. Repare, eu até diria que foi suficiente, se nós formos rigorosos, foi suficiente. Porque a única questão que poderia estar aqui em discussão era 1% do IRC. A descida de 1% do IRC, que é muito importante para a competitividade fiscal do país, para as nossas empresas, e ter empresas mais competitivas é ter salários mais altos e é ter uma economia a crescer, que é muito, muito importante, o PS aceitava para 2025, não aceitava para o futuro. Ora, se aceitava para 2025, e nós só estamos a tratar de 2025, eu até diria que 100% das condições que o PS pôs foram preenchidas. Mas, independentemente disso, eu acho que, olhando à palavra do líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que disse que não mexeria no saldo orçamental, que viabilizaria o orçamento... Mas já disse que se puder mexe no IRC. Mas eu não estou, a contar uma descaracterização do orçamento. Com isso não estamos a contar. Mas se o chega a apresentar uma proposta, como parece que vai acontecer, ou a Iniciativa Liberal, para que o IRC deixe os tais 2 pontos percentuais que o Governo previa no início,
o PSD deve aceitar essa proposta do Chega e da Iniciativa Liberal? Repare, o orçamento que foi apresentado e que foi apresentado no início de outubro resulta justamente deste esforço de viabilizar um orçamento. Porque para Portugal, isto eu digo até também como Ministro dos Estrangeiros, com a estabilidade internacional que nós temos, nós precisamos de previsibilidade, precisamos de estabilidade. E por isso, nós fizemos uma aproximação. Ora, há uma coisa que este Governo tem, é que cumpre a sua palavra. A partir do momento em que aceitou, de forma a permitir que o PS viabilizasse o orçamento, que o IRC venha para 1%, é esse o seu compromisso. Esse é o nosso compromisso. Portanto, a resposta é não. Eu queria dizer, nós somos a favor de maior descida do IRC no futuro. Toda a gente o sabe. E achamos que é importante para justamente ser um orçamento, os orçamentos porem o país em movimento, como eu disse. Mas nós cumprimos a nossa palavra. Há de facto uma característica que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro já transmitiu ao país de tal maneira que até, veja, nas sondagens se diz o PSD, 62% dos portugueses consideram que o PSD fez um esforço enorme para que houvesse orçamento. E isso deve-se essencialmente à palavra do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Ele vai manter a sua palavra. Assumiu este compromisso. Este compromisso é para cumprir. E se, eu comecei o programa a falar dos cenários, e se o PS e o Chega a aprovarem um aumento permanente das pensões, vão estar a desvirtuar o orçamento? Repare, se há orçamento que tem cuidado com os pensionistas, é este. E não é apenas orçamento, é governo. Eles têm já uma valorização extraordinária agora. Vamos cumprir rigorosamente a lei. Podemos até ir um pouco além dela. O Ministro das Finanças, justamente num programa que a SIC teve no Parlamento no dia em que foi aprovado o orçamento, ou em que foi viabilizado na sua generalidade o orçamento, disse que poderia considerar isso. Há uma coisa que é evidente. Para nós, todas as gerações são importantes. Veja, demos importância aos jovens, mas no complemento solidário para idosos, o que fizemos? Pronto, portanto, podemos deixar aqui já o conselho aos reformados para eles estarem atentos à próxima festa do Pontal. É aí que vai, há uma coisa que é preciso. Repare, o que é este orçamento, que é o orçamento que põe o país em movimento? Porque é que ele põe o país em movimento e os orçamentos anteriores, que alguns deles até tinham também um superávit, porque é que este põe em movimento e os outros não põem? Porque nós somos responsáveis. E sendo responsáveis, naturalmente que, sendo possível melhorar a vida dos mais vulneráveis e em particular dos pensionistas, mas não sabe se é possível nós seremos os primeiros a fazê-lo. Está connosco o exemplo. Olhem para o mês de outubro, os pensionistas sabem bem que houve uma valorização extraordinária e que estamos abertos a pensar nisso. Nós estamos a fazê-lo no complemento solidário de idosos, estamos a fazê-lo na ajuda aos medicamentos e, portanto, há aqui uma preocupação extrema também com, eu diria, os pensionistas. É importante que tenhamos sempre um superávit. Não um superávit gigante, não cativações gigantes, não uma carga fiscal gigante, como era típica dos governos socialistas. Há vida para lá do Quando excedente. se diz que há vida para lá do excedente, quer dizer, é bom ter excedente, mas não é bom ter um excedente que não permite que os professores possam trabalhar, ser atraídos para as escolas, não permite que os militares sejam atraídos para a sua carreira. Creio que essa ideia não está permite. clara. Pois está, mas é uma ideia que é preciso insistir, porque é uma diferença. É o tal orçamento que põe o país em movimento. E deixe-me seguir, porque nos últimos dias estive a reler o programa eleitoral que a Aliança Democrática levou às últimas legislativas e tive muita dificuldade em encontrar a preocupação com as amarras ideológicas associadas à disciplina de cidadania. Também foi muito difícil encontrar preocupações da Aliança Democrática na altura com interesses que sobrevoavam os incêndios. Fiquei um bocadinho preocupado, Sr. Ministro, porque fiquei com a ideia de que o Governo deixou de seguir o programa eleitoral da Aliança Democrática e passou a seguir um programa mais próximo do Chega. Não sei onde é que foi buscar isso. Aliás, vale a pena quem for repórter parlamentar e vir bem como se processa o debate, ver que as diferenças são muito claras. Agora, há pontos que são importantes. Mas também está muito preocupado com as amarras ideológicas da disciplina de cidadania? Repare, aí já o Sr. Ministro da Educação já teve a oportunidade de explicar
que isso será feito de acordo com moldes científicos e, portanto, sob esse ponto de vista, não há O qualquer Ministro da mais Educação nada a diz que não é o esclarecer. tema mais importante na pasta da educação, mas o Primeiro-Ministro identificou como um dos mais importantes da governação, um dos 7 mais importantes da governação. Não, de maneira nenhuma. Foi um dos 7 temas que ele realçou. Ele disse que era um dos 7 temas mais importantes. Vamos pôr as coisas, não vamos agora começar a empolar as coisas como elas não são. Foi um tema irrelevante que o deixa-me ir a Primeiro-Ministro ponto que decidiu eu acho que, falar para mim, no há um ponto que eu acho que é no- muito no importante, Congresso. desculpe, que aí frisou, que é o ponto da segurança. Esse é um ponto muito importante. E esse ponto também é importante, atenção, na questão dos incêndios. Eu nunca vi essa ideia de que agora existe. Não. Nós temos que fazer a investigação sobre se há interesses ou não, porque é que em Portugal existe um fenómeno estrutural. Ele tem a ver com alterações climáticas, tem a ver com a ordenação da floresta, mas também tem a ver, provavelmente, com redes criminosas. Vamos ver se elas existem ou não e em que medida é que elas atuam. Esse é um ponto. Se não houver redes criminosas, o Primeiro-Ministro não tem ninguém e o Governo não tem ninguém para ir atrás. O que eu estou a dizer é, há aqui um fenómeno... Enfim, os portugueses todos assistem ao que acontece com os incêndios todos os anos. E eu acho que vale a pena fazer uma investigação sobre essa matéria, até criminal e até científica. Mas deixe-me só dizer outra coisa. A questão da segurança tem uma questão muito importante para as pessoas. Da segurança e da percepção da segurança. É importante porque isso é garantia das liberdades individuais. Nós não podemos aceitar que haja carros a arder, que haja um motorista de um autocarro que fica... Enfim, nós não podemos aceitar este tipo de situação. Não podemos aceitar também que, por outro lado, se instale uma percepção de insegurança, mesmo que ela não seja real. Porquê? Porque ela também vai afetar o quê? Vai afetar a economia, vai afetar o turismo. Não é apenas os direitos individuais, é também o crescimento no seu todo. A preocupação com a segurança não é uma preocupação de direita nem de esquerda. Sabe que é uma preocupação de cidadania e de direitos, liberdades e garantias. Eu sei que as pessoas não têm esta noção, mas em todas as constituições do mundo, e também na primeira portuguesa, como na atual, o direito à liberdade o epíteto é direito à liberdade e à segurança. Agora, também acha, como o PSD de Loures, que os responsáveis por crimes urbanos, como aqueles crimes nos últimos dias, devem perder o direito à habitação pública? Sinceramente, eu acho que essa questão está mal posta, toda ela foi posta num determinado contexto e mal posta na Câmara de Loures com os votos do PSD. E mal posta, sim, e do PS, não é? Do PS também. O presidente do PS. Chega, do PS e do PSD. Pronto, portanto, acho que a questão está mal posta. É evidente que tem que haver regulamentos para o uso de casas sociais, mas nós não devemos misturar este assunto com o outro. Isso não quer dizer que não haja regras para que as pessoas que usam casas que são pagas pelos Estados e pelos impostos de todos para garantir o seu direito à habitação não tenham, obviamente, de ter, por exemplo, cuidar dessas casas, não danificar as outras, não etc. incendiar autocarros. Agora, evidentemente deve ser um critério também. Evidentemente que misturar esse assunto com este, sinceramente, não me parece conveniente, nem me parece justo. Então, deixe-me avançar, porque no próximo ano há eleições autárquicas. O Governo está disponível para deixar sair ministros para se candidatarem às eleições autárquicas do próximo ano? Bom, eu isso não sei. Eu acho que o Governo tem, sinceramente, não sei se terá que perguntar ao Primeiro-Ministro, como sabe, essas opções são... nunca foi discutido tal coisa numa comissão política permanente ou numa Comissão Política Nacional, que é o órgão de que eu agora faço parte, nunca ouvi essa discussão, e isso também, sinceramente, a matéria... Mas tem colegas seus com vontade de sair ou não? Eu vou dizer o seguinte, a matéria de composição do Governo é sempre exclusiva do Primeiro-Ministro. É mesmo exclusiva do Primeiro-Ministro, só ele. Não é? Naturalmente articulado com o Presidente da República, que também tem aqui, às vezes, uma palavra a dizer, evidentemente, mas a composição do Governo O que eu queria dizer é o seguinte, o PSD e a AD estão altamente mobilizados para as eleições autárquicas, porque se há governo descentralizador, ainda ouvi recentemente o Ministro da Coesão, Ministro da Junta e da Coesão Territorial dizer, atenção, mesmo do ponto de vista fiscal, nós vamos favorecer muito o investimento nos territórios de baixa densidade. Portanto, se há partido que está preocupado, que conhece a importância das autarquias, é o PSD. Vai ter, com certeza, os menores candidatos, e eu, quando digo PSD, digo AD, e, portanto, se eles estiverem no governo, podem... Sinceramente, eu não seria a primeira vez que isso acontecia. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. O primeiro-ministro António Costa, quando era ministro da Administração Interna, depois foi candidato à Câmara de Lisboa. Uma coisa dessas pode acontecer.
Não é o normal. Mas nesta altura há aqui uma palavra que introduziu o seu programa, que foi a cenarização, e sinceramente que não é assim uma palavra de que eu gosto muito. E portanto, eu não vou contribuir para a cenarização. Não, disse que eu era bom cenarizar, mas olha que, enfim, talvez tenha sido exagero seu. Mas o que eu digo é, não vamos aqui cenarizar, enfim, não seria nenhum drama haver um membro do governo, um secretário de Estado, uma ministra, um ministro ou um secretário de Estado que saísse para uma candidatura autárquica. Toda a vida aconteceu e pode acontecer, mas não é nada de que se tenha falado e, portanto, seria puramente especular estar a falar sobre isso. E não seria também uma boa opção, uma boa oportunidade para deixar sair alguns ministros que eventualmente podem ter sido um erro de casting? Não fica aflito, por exemplo, quando vê a Ministra da Administração Interna aproximar-se de um grupo de jornalistas para prestar uma declaração? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, mais uma vez, isto eu vou dizer aqui, e queria dizer de forma muito clara, as competências sobre a organização do Governo são exclusivas do Primeiro-Ministro. Mas eu que trabalhei de perto em várias ocasiões, ao longo destes meses com a Ministra da Administração Interna, considero a Ministra de uma competência extraordinária. E sinceramente, uma grande conhecedora do setor, com um grande sentido de equilíbrio, em verdadeira modernização que eu diria extraordinária de alguns dos aspectos da segurança. Uma grande comunicadora? E dos ministros não se exige que sejam grandes comunicadores. Não? Não, exige que comuniquem bem, mas não que sejam grandes comunicadores. Uma boa comunicadora, mas então? eu não estou sequer, eu não vou fazer essa... Não vai aqui, por mais então... que tente, não vai conseguir aqui que eu vá agora fazer qualificações de quem é bom comunicador e quem é mau comunicador. Há uma coisa que lhe posso garantir. A Ministra da Administração Interna é uma ministra que conhece muito bem o setor, de grande competência, e que há uma coisa que ela fez, e essa ninguém lhe atirará. Ela restaurou a credibilidade e a força das nossas polícias, das nossas forças de segurança. Só a valorização salarial, a negociação que ela conduziu, foi uma coisa que o Partido Socialista não conseguiu fazer em 8 anos. Ela conseguiu, de facto, é sem dúvida uma pessoa, sinceramente, do meu ponto de vista, eu queria dizer isto, eu queria dizer porque é um testemunho que quero fazer até humanamente. É, de facto, do meu ponto de vista, uma grande E está tudo governante. bem entre o Paulo Rangel e os seus colegas de governo? Esta semana li um artigo na revista Sábado que diz que o ministro Paulo Rangel tem estados de alma. Teve problemas com o ministro da Educação, teve problemas com o ministro Pedro Reis, com o seu secretário de Estado José Cesário. Isso é tudo falso e faz tudo parte de coisas. Sinceramente, tenho as melhores relações com o ministro da Educação, como sempre, aliás, tive. Até políticas, como o ministro Pedro Reis é um velho amigo de há muito tempo. O Dr. José Cesário foi das pessoas que mais me ajudou quando eu era líder parlamentar, num momento muito difícil, como a maioria absoluta de José Sócrates, e, portanto, sinceramente, isso é tudo especulação. As relações são as melhores. Estados de alma não tenho. Agora, espero eu que tenha alma. Isso é uma coisa necessária. E vai pedir alma tenho. Vai pedir desculpa às Forças Armadas? Sinceramente, eu sobre esse assunto não vou falar aqui. Haverá altura para falar sobre ele e, como disse, sobre esse ponto de vista, tudo ficou bem e bem resolvido no momento certo, e há 2 ou 3 falsidades absolutas que foram carregadas, que eu já desmenti e não vou estar a repetir. O Presidente da República teve necessidade de ir pedir justificações às Forças Armadas? Considero que era um assunto... Sinceramente, quando existem falsidades postas a correr, naturalmente que elas têm de esclarecer. Foi só isso e nada mais. Paulo Rangel, obrigado por ter vindo à estreia do Facto Político. O orçamento passou a primeira barreira, mas daqui para a frente o Governo tira as mãos do volante e isso não o está a deixar confortável. O povo não perceberia que o Governo tivesse de governar com um orçamento que não fosse o seu. Seria inadmissível que os mesmos que garantem viabilizar o orçamento do Estado aproveitassem a especialidade para o desvirtuar. Desvirtuar aquilo que é a essência deste orçamento. Seria absolutamente incompreensível que, após uma viabilização na generalidade, o país assistisse na especialidade a uma espécie de conluio das oposições. Estamos otimistas para que este processo possa decorrer com maturidade democrática, sentido de responsabilidade.
A novela orçamental parece interminável, mas ainda falta muito tempo para chegarmos ao capítulo final. Parece que isto já começou tudo há muito tempo. 10 de março foi o dia das eleições legislativas e foi a partir deste dia que começámos a fazer contas ao orçamento do Estado, porque ficou claro neste dia que era muito difícil encontrar uma maioria que suportasse o Governo e, no fundo, que suportasse o orçamento do Estado na Assembleia da República. Entretanto, chegámos a 10 de outubro, a data limite para a entrega do orçamento. O orçamento foi entregue no Parlamento. 31 de outubro também já passou, é a data em que foi discutida a proposta na Generalidade, e 29 de novembro é a nova data para que temos que virar as nossas atenções. Ao longo das próximas 2 semanas, os ministros vão passar todos pelo Parlamento, também passam pelo Parlamento outras entidades, como a Associação Nacional de Municípios, o Conselho Económico e Social ou o Conselho de Finanças Públicas. No fundo, este leque de governantes, 17 ministros no total, vão explicar quais é que são as propostas que têm para o país e que propostas são essas que inscreveram no Orçamento do Estado. Vemos aqui, por exemplo, o Paulo Rangel, o nosso convidado da primeira edição do Facto Político, que vai ser o primeiro a prestar esclarecimentos ao Parlamento já na próxima segunda-feira. As 2 semanas em que o Governo vai rumar ao Parlamento também servem para que os partidos façam chegar as suas propostas de alteração ao documento. É até dia 15 de novembro que essas propostas têm que chegar ao Parlamento e depois, entre 18 e 28 de novembro, fazem-se as votações na especialidade, votam-se as propostas do partido e o orçamento alinha nas comissões e também em plenário, mais um intervalo de datas a que teremos de estar muito atentos nas próximas semanas. E há pouco falávamos dos pedidos de bom senso do Governo, que acontecem essencialmente porque o Parlamento tem este aspecto. Todos podem apresentar propostas de alteração. Há vários partidos na Assembleia da República. Do mais pequeno ao maior, todos podem introduzir propostas de alteração ao orçamento. Essas propostas de alteração podem, de facto, ser muitas e variadas e terão de ser votadas, como já percebemos. No ano passado foi batido o recorde de todas as propostas de alteração. Está ali o valor, foram 1.864. A CDU, a Coligação Democrática Unitária, foi recordista, introduziu 488, ou pelo menos tentou introduzir 488 propostas de alteração ao orçamento. O Chega ficou em segundo lugar com 441 propostas de alteração. A Iniciativa Liberal foi o partido que apresentou menos propostas. O PS está ali no final também com 99 propostas de alteração, mas convém não nos esquecermos que no último orçamento do Estado o Partido Socialista tinha maioria absoluta. Ora, ultrapassado tudo isto, é desta maioria que o orçamento está dependente e é nesta data que nos devemos concentrar. É a data para a emissão do último episódio da novela orçamental, que é, como quem diz, a votação final global, e o Governo, o PSD, precisa desta maioria, a maioria composta pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS, para conseguir fazer a viabilização do orçamento do Estado. É com foco neste Parlamento que peço para seguirmos para o nosso próximo momento. Paulo, Raquel, obrigado por terem vindo à estreia do Facto Político. Tendo em conta aquela imagem, Paulo, não é errado dizermos que estamos, de facto, perante um novo Bloco Central. Estamos perante um Bloco Central muito circunstanciado, ou seja, é neste exato momento, veremos se ele perdura para a legislatura. Neste exato momento ele parece garantido, vamos ver se a discussão na especialidade não cria aqui algum problema, não acredito que vá criar, mas estamos perante uma situação em que existe uma maioria de direita no Parlamento, mas ela não é funcional e, portanto, obriga o Partido Socialista, ou obrigou, neste caso concreto, a ter uma atitude que passa por viabilizar, através da abstenção, um orçamento, sobretudo, não para que exista um orçamento, porque ele não é tão imprescindível como isso, mas sobretudo para evitar que houvesse uma crise política, que essa sim iria trazer problemas profundos para o país. Este cenário, Raquel, é um cenário contra a natura, como defendeu Pedro Nuno Santos? Não é, obviamente, não é o cenário ideal, mas eu também acho que há uma alergia, um discurso de alergia ao Bloco Central, fazendo, ou enfim, chamando Bloco Central a uma coisa que não é Bloco Central.
os dois partidos com maiores responsabilidades na democracia, num cenário partido como o Parlamento está e com as circunstâncias até internacionais que nós temos, é normal que possa haver entendimentos e que isso não signifique um bloco central. Eu acho que o Partido Socialista geriu mal todo este caminho até chegar à decisão da abstenção no orçamento e eu acho que o que fazia melhor agora era passar rapidamente à frente. Vamos ter o debate na especialidade, acho que era importante que o Partido Socialista não se deixasse continuar a enredar num mistério sobre o que vai fazer, o que não vai fazer, como é que vai votar o IRC, como é que não vai votar. Acho que pode tentar ter algum ganho de causa e parece-me a mim que a questão das pensões é o ponto em que o Partido Socialista pode ter algum ganho de causa e depois tem que passar à página seguinte, como eu, aliás, acho que o Pedro Nuno Santos fez no seu discurso de encerramento no debate na Generalidade. Procurou virar a página e acho que manter-se refém e enredado neste discurso político que há um bloco central permanentemente a ser alvo das críticas de André Ventura e a favorecer a narrativa da extrema-direita, acho que não é interessante nem para os socialistas, nem para o PSD e acho que é normal que nestes momentos possam fazer entendimento, já fizeram no passado e hão de vir a ter que fazer no futuro, é mais provável que venham a ter que fazer no futuro do que não tenham e, portanto, acho que têm que aprender a gerir politicamente essa circunstância. Mas, Paulo, como é que o Partido Socialista, de mãos dadas com o PSD e com a AD, vai conseguir afirmar-se na oposição? Tem que se afirmar apresentando, trabalhando para isso, porque ainda não tem, apresentando uma alternativa de governo, uma alternativa de programa que o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, estava a preparar-se para ser líder do Partido Socialista. Isso era evidente para toda a gente. Mas ele, como o país político todo, foi apanhado desprevenido quando de repente houve eleições no início deste ano. Não estava a contar com isso, não estava preparado para apresentar verdadeiramente uma alternativa e agora o que deve fazer é... Nós não vamos ter eleições seguramente até meados de 2026. Esse é um tempo que o Partido Socialista tem que aproveitar bem para apresentar ao país uma ideia diferente de país, diferente daquela que existe. Isso é que faz um partido de oposição, é apresentar uma alternativa. Ao contrário, há um risco sempre nestes entendimentos entre os dois maiores partidos, que é deixar a oposição exatamente entregue à extrema-direita, aquilo que a Raquel estava a referir e que André Ventura sabe aproveitar muito bem. E o Partido Socialista não pode, o risco é este. A sondagem da RTP, da Universidade Católica, para a RTP, para o público, mostrou isso muito bem. Quando o Partido Socialista tem um mau momento e perde votos, não é o PSD que ganha, é o Chega. O PS perdeu 4 pontos percentuais na sondagem e o Chega subiu 4 pontos percentuais na sondagem. Exatamente porque as pessoas que não estiverem satisfeitas com o rumo que o Governo estiver a dar para o país, seja qual for o Governo, olham para aquilo que pode ser verdadeira alternativa. Quem é que quer fazer diferente? Se o Partido Socialista estiver permanentemente a apoiar um Governo da AD, está a deixar ao Chega a ideia e a liderança de uma oposição que passa por dizer aos eleitores quem propõe coisa diferente é o Chega e não é o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista tem que, sobretudo, apresentar uma ideia ao país de uma forma muito clara, e é para isso que também vão servir os Estados Gerais, uma ideia para o país diferente daquela que o Governo tem. É curioso que agora vemos Pedro Nuno Santos no lugar em que estiveram líderes do PSD antes destas eleições e com as mesmas dificuldades. Portanto, de facto, o Chega não é aqui um partido que faz moça ao PSD. Como se viu em Lourdes, faz moça em todo lado. Faz moça em todo lado e, neste momento, o líder do Partido Socialista vai ter que aprender a lidar com isso. Eu pedi-vos para serem meteorologistas hoje. Espero que estas previsões que vamos fazer, porque são várias agora até ao final do programa, de facto tenham um resultado concreto. Raquel, quem é que, na tua opinião, e está relacionado com este orçamento, naturalmente, com esta discussão, esteve na sombra esta semana? Olha, eu acho que foi André Ventura. Independentemente da avaliação que o seu eleitorado faça àquilo que foi a forma como ele esteve neste debate, sobretudo no debate de encerramento, eu acho que vimos em André Ventura, a exploração ao máximo da demagogia, independentemente de falar de factos ou de falar de invenções,
para conseguir chegar ao seu objetivo político. E acho que isso desvirtua completamente o debate parlamentar. Acho que provoca até reações que vimos pouco civilizadas até deputados do PSD. De deputados do PSD, deputados de outras bancadas. É isso que André Ventura quer, mas acho que é importante dizer, independentemente do sucesso que este tipo de forma de fazer política possa ter, que não devia valer tudo em política e que o uso e o recurso a mentira, a ilusões, enfim, fazer comparações impensáveis, acho que, como por exemplo, comparar quanto é que aumentam as pensões e quanto é que aumentam as viagens dos políticos, acho que é... infelizmente, admito que possa resultar em algumas pessoas que estejam a ouvir, mas acho que é a nossa missão dizer que isso é uma forma muito triste, feia e sombria de fazer política. Chamar ladrão ao governo também não é bonito, Paulo. Não, e aí, claro, o debate no Parlamento, desde que o Chega chegou, foi piorando. Não significa que não tenha havido N cenas para trás, antes do Chega existir, que também são de triste memória, mas o Chega veio claramente degradar o debate político na Assembleia da República. Até o tom como discursa. Tudo. Mas não é só responsabilidade do Chega. Por mais, ainda agora estavam a referir, houve deputados do PSD que reagiram com insultos. Portanto, isto não pode de todo acontecer, é preciso saber com quem se está a lidar, e isto é o que interessa ao Chega. O Chega tem um grupo parlamentar de 50 deputados, que a maioria deles ainda não se ouviu uma palavra, não tem nada para dizer, mas são especialistas em pateada, em bater, em insultar, em gritar, de todas as maneiras procurarem que o debate não seja um debate esclarecedor, porque não lhes interessa que assim seja. E, portanto, o que eu espero é que todas as outras bancadas, pelo menos isso que aconteça, já lá vamos à questão, porque a Raquel também escolheu a figura do Presidente da Assembleia da República, independentemente do modo como as coisas acontecem pelo lado do Chega e na condução dos trabalhos, o que compete às outras bancadas parlamentares é terem, obviamente, outra postura. José Pedro Aguiar Branco tem tido, então, a Raquel, pulso firme com esta dificuldade que existe em gerir o Parlamento? Eu acho que ele conseguiu repor a autoridade ao lugar que ocupa, que eu acho que tinha perdido muita autoridade nos últimos anos. Não sei se intencionalmente, se por irritação, mas a verdade é que eu acho que nem Ferro Rodrigues nem Augusto Santos Silva conseguiram gerir esta nova realidade no Parlamento. Eu acho que José Pedro Aguiar Branco tem sido umas vezes alvo de críticas, outras vezes não, mas a verdade é que acho que tem sido coerente na condução dos trabalhos e acho que isso lhe tem dado autoridade para, quando tem que intervir, como foi o caso neste debate, e de facto foi o caso quer com os deputados do PSD, quer com o próprio André Ventura, essa autoridade não é contestada e é isso que deve fazer um Presidente da Assembleia da República. Uma avaliação positiva de José Pedro Aguiar Branco? Não faço. Não faço desde o início, por uma razão muito simples, porque me lembro, aliás, escrevi sobre isso, não é normal que um Presidente da Assembleia da República possa responder a uma pergunta que lhe é feita sobre os limites da liberdade de expressão dentro do Parlamento, a propósito do Chega ter dito que os turcos não servem para trabalhar ou não são conhecidos por ser trabalhadores, mas depois querer impor uma regra em que os deputados nem sequer se podem tratar por tu. Portanto, acha que é importante que os deputados não se tratem por tu, mas já a liberdade da expressão, os limites são muito superiores, são muito lá em cima. Mas voltaram a baixar esta semana, Exatamente. Parece. E a questão é, a prova de que não está a funcionar esta estratégia, e eu concedo que a Raquel tem razão quando diz, sobretudo Augusto Santos Silva, acabou por ser parte de uma polémica e não o Presidente da Assembleia que deve controlar para que aquilo não aconteça. Também é verdade que José Pedro Aguiar Branco, aquilo que se viu esta semana é que a estratégia dele não está a funcionar. Se estivesse a funcionar, não tinha acontecido com a bancada do PSD o que aconteceu. E que Chega, mas o Chega nós já damos de barato que aquilo funciona assim. E porquê é que Isaltino Moraes está ao sol esta semana? O Isaltino Moraes está ao sol porque, acontecendo o que aconteceu, depois da morte de Odair Muniz, muitos políticos resolveram
entrar nesta polémica e incendiá-la, e outros resolveram ficar calados e não aparecer, e Isaltino Moraes mostrou que é, de facto, nesta matéria, no contacto com os cidadãos, é alguém muito especial. E o que é que ele fez, para além de aparecer de imediato por água na fervura com um discurso que era claramente equilibrado, foi também ao município vizinho, considerando que poderia ter acontecido no município dele, Teve no velório teve no velório do Odair, e isto mostra que é possível fazer política com um P maiúsculo, querer estar com as pessoas, querer participar, não incendiar, fazer parte de uma comunidade que somos todos, e eu acho que ele está muito bem. Concordas, Raquel? Concordo, mas acho curioso agora a forma como tenho ouvido falar de Isaltino Moraes nos últimos tempos, e faço aqui uma ressalva. Isaltino Moraes é sempre muito criticado, como é que ele ganhou a Câmara outra vez, mas Isaltino Moraes teve uma pena, foi sujeito a uma pena, cumpriu a pena, portanto é um cidadão como outro qualquer, e infelizmente durante muito tempo não ouvi esse comentário em relação à sua nova candidatura. Eu acho que estes dias mostram porque é que Isaltino Moraes, se quiser candidatar até à morte, não poderá, por causa da limitação dos mandatos à Câmara de Oeiras, ganhará sempre eleições, e acho que é justo dizer uma coisa que se mostrou aqui, mas que foi sempre a realidade. Isaltino Moraes é um grande autarca, e um grande autarca é alguém que de facto está perto da população, conhece bem as realidades e sabe, independentemente de ter problemas, dos problemas que existem, sabe lidar com eles e sabe lidar com eles ao lado das pessoas. E eu acho que isso percebeu-se muito bem neste momento. Isaltino Moraes também é um bom político e soube tirar partido disso e reabilitar a sua imagem a nível nacional com aquilo que aconteceu, mas aquilo é-lhe mais natural do que a sua pele propriamente dita, e portanto ele perante aquilo naturalmente agiria como agiu. É uma espécie de sol na Eira e chuva no Naval, mas no caso é sol em Oeiras, chuva em Loures. Exatamente. É verdade, eu insisto, eu acho que Isaltino Moraes ganhou a Câmara pelo que fez em Oeiras. Nós trabalhamos aqui em Oeiras, conheço bem Oeiras, tenho amigos a viver em Oeiras, visito muito Oeiras. Ele faz, de facto, um trabalho fantástico como autarca. Olhando para Ricardo sem coração de leão, havia o Ricardo Coração de Leão, acho lamentável aquele tipo de declarações e esta decisão de querer uma pena acessória que não é determinada por um tribunal, para além da questão legal, que eu já não falo disso porque é claramente ilegal, mas para além disso é a falta de humanidade total. As pessoas não param para pensar um bocadinho. Se por acaso o titular de um arrendamento, de uma casa da Câmara, for apanhado e condenado em tribunal, porque foi este o recuo que vimos, se for condenado, não é? Mal era que não fosse assim. Se for condenado, a pessoa perde o arrendamento, e o que é que acontece às pessoas que com ele vivem dentro de casa? O que é que acontece à mulher e aos filhos? O que é que acontece aos pais se ele viver com os pais? As pessoas não pensam sequer quando tomam este tipo de decisões, e o problema, isto reflete o problema principal da extrema-direita, que é, tomou conta da agenda, o discurso e a agenda do Chega, em Portugal, como noutros países da Europa, já chega ao Partido Socialista e ao PSD, e portanto isso é muito mau. E, portanto, eu acho que está mesmo nuvens escuras. 10 segundos, Raquel. Não, em 10 segundos eu acho que um dos problemas pelos quais o discurso da extrema-direita faz caminho é porque do outro lado também se ignoram os problemas, e, portanto, eu acho que Ricardo Leão fez tudo ao contrário. Não tem manifestamente nenhuma das qualidades que há bocado falávamos de Isaltino Moraes, mas acho que há ali um ponto sobre o qual se deve refletir, que é o uso, a utilização da habitação pública e as regras a que essas pessoas que têm direito a isso devem estar sujeitas. Há muito pouco tempo atrás a maioria não pagava rendas. Há pessoas, e isso... Quem não paga renda Não, mas é assim, é preciso respeitar os regulamentos e fiscalizar. Claro, mas não tem nada a ver com o que dentro destes apartamentos. Isso não pode ser possível. Portanto, isso é evidente. As pessoas terem a consciência que vivem sem regras e que, se transgredirem, nada lhes acontece,
não é um bom sinal. E é isso depois também que dá gás enfim, a este tipo de reações, embora eu acho que a forma como a questão foi colocada é totalmente errada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Paulo. Para não serem só vocês, eu também vou arriscar. Vamos fechar o programa com uma previsão do estado do tempo político para os próximos dias. Deixe-me já dizer que, ao contrário da meteorologia comum, esta previsão que se vai seguir não tem nenhuma base científica, por isso pode acontecer mesmo uma coisa aborrecida, que certamente já lhe aconteceu, que é nós aqui prevermos sol, vai fazer uma máquina de roupa e depois não a pode pôr a secar porque está a chover. Vamos fazer figas para que isso não aconteça e começamos pelo Parlamento. O tempo vai estar muito incerto, ou porque o Governo pode mesmo acabar com o orçamento desvirtuado. As chamadas maiorias negativas são possíveis em muitos dossiês. Não sabemos durante quanto tempo, mas o sol vai continuar a brilhar na Madeira. André Ventura quis que os deputados regionais do Chega apresentassem uma moção de censura ao Governo, mas os deputados ignoraram a ordem do líder nacional. Miguel Albuquerque pode respirar de alívio. Já aqui dissemos, em Loures, o estado do tempo já está e vai continuar muito feio. O presidente da autarquia, o socialista Ricardo Leão, quer que se despejem as pessoas de casas da Câmara sem dó nem piedade, pessoas que participaram nos distúrbios dos últimos dias. As críticas não se fizeram esperar, a mais violenta foi do colega de partido, João Leão. Entretanto, o autarca de Loures já veio pôr água na fervura para dizer que não se vai sobrepor ao Poder Judicial. Está tudo dito por hoje. Se estas previsões não falharem copiosamente, talvez tenhamos a oportunidade de regressar para um novo episódio na próxima semana. Até lá.